Perfect, vamos lá. Agora entrando de novo aqui, tava mudo. Hello. E agora, tá saindo áudio pra vocês aí? Aê, meu brother, agora sim. Tamo junto, meus amigos. Tudo bem, Alê? Todo mundo chegando aí. Tudo bem, Mari? E aí, como que você tá? Tranquilo? Topzera. Bora! Mais uma live aqui. Essa live vai ser bem massa. Uma galera vai entrar aqui, a gente vai bater um papo. Hoje eu resolvi fazer essa semana que a gente está fazendo live todos os dias. E a ideia é que a gente consiga conectar com você que está sentindo essa necessidade de estar perto de pessoas diferentes, de um nível diferente, de acessar um ambiente diferente, uma ambiência diferente, uma frequência diferente. Então essas lives aqui é para que eu, de todo o meu coração, quero entregar tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu posso para vocês aqui. Preciso falar com você, tamo junto, bora conversar. Agora o que acontece? Vamos divulgar vamos mandar o aviãozinho aí divulgando pra galera que a gente tá ao vivo. Fala, João, seja bem-vindo, meu brother. E o que a gente vai fazer? Eu vou chamar algumas pessoas aqui que vão... Deixa eu mandar o link aqui para... Vamos compartilhar nos grupos que nós temos aqui, da galera que vai lá pro evento do Jovens Ogivas. Eu quero explicar um pouquinho para vocês, eu quero chamar vocês aqui pra gente bater um papo. Fala, Samuca. Aí, gente, só gente bonita, hein, chegando aqui. Essa galera jovem é uma galera bonita. Me perguntaram hoje assim: Felipe, mas eu tenho 34 anos, tenho 35, eu sou jovem ainda? Depende de você. Você se sente jovem? Boa noite, Elaine, tudo bem? Ó, que massa, a galera tá aqui. Bora colocar aviãozinho aí. Seja bem-vindo, Edu, seja bem-vindo, Wallace, Silvana. O que acontece? Existe um grande desafio nessa geração da gente construir futuro, né? Construir os próximos passos. A gente veio de uma fase onde a gente tem uma geração que é uma geração um pouco mais complicada. Por que nós temos uma geração mais complicada? Porque nós entramos no boom da tecnologia e o boom da internet, o boom das redes sociais, e em paralelo a isso nós tivemos nós tivemos a pandemia, né? Tava buscando o nome aqui, a pandemia. Então juntou muitas coisas e isso desestabilizou uma galera. Então desestabilizou a galera que estava na faculdade, entrando para a sua faculdade, indo pro seu trabalho, procurando emprego, etc e tal, procurando abrir seu negócio. Então assim, muita coisa que aconteceu nesses últimos anos. E o que eu vejo? Eu vejo que isso é um reflexo de algo que tem lá atrás, de algo que aconteceu lá atrás. Então, e também a gente não pode olhar só para as circunstâncias, saca? Tipo, as circunstâncias, existe uma frase muito massa que eu gosto, que fala que tempos difíceis fazem homens fortes criam tempos fáceis geram homens fracos geram tempos difíceis, né? Então esse ciclo acontece, só que nós estamos vivendo um ciclo de algo que eu percebo que não é independente da geração, independente da década, muitas coisas começaram a acontecer, e independente do que estava acontecendo no contexto externo, a geração chegava num certo momento, numa certa idade, é o que a gente chama de adolescente, né? A galera chegava na fase da adolescência, eles eram mal compreendidos. Eu quero entender de vocês aqui, na adolescência de vocês foram mal compreendidos? Vocês se sentiram rejeitados, chamaram vocês de rebelde, por exemplo? Então assim, eu queria entender de vocês que estão aqui na live, como que foi nessa fase da adolescência? Por que na adolescência até o seu início da sua juventude? Por que eu estou perguntando isso para vocês? Porque muitos de nós vivemos um reflexo daquilo que aconteceu lá atrás. Então nossos bloqueios, nossas travas, elas estão em algumas fases que nós vivemos anterior. Então, por exemplo, se eu fui um adolescente que eu era rejeitado, eu era zoado pela galera, ou eu era aquele cara que zoava, independente da posição, se eu era o zoado ou o que zoava,
Isso gerou uma trava emocional e uma trava psicológica, e essa trava ela gerou um reflexo em quem eu sou hoje. Então é interessante que quando nós olhamos para o agora, nós estamos vivendo agora. Você passou essa fase, você conheceu pessoas novas, você começou a trabalhar, mudou a tua frequência, pessoas saíram da sua vida, outras pessoas entraram na sua vida, e a vida que segue, né? Como dizem por aí, a vida que segue. Só que chegou nessa... A Elaine já mandou. Boa, Elaine, topzera. Sejam bem-vindos, todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou Felipe Damasceno, né? Eu tenho um desejo muito grande de destravar destino de uma galera, de uma geração, né? E tudo que eu faço é tudo desculpa para alcançar corações, destravar destino de vidas. Então, as empresas que eu tenho, os lugares que eu vou, tudo que eu faço, os eventos, tudo isso é desculpa para poder alcançar corações. Tá? E eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre isso aqui. É uma prévia do que nós vamos ter no dia 22 de janeiro, lá dentro do nosso resort. Lá no nosso resort nós vamos... Quem já foi no resort aqui? Alguém conhece o resort? Coloca aí, eu conheço. É um lugar super gostoso, é um lugar maravilhoso assim, para você ter uma conexão, para você conectar com a natureza, você conectar com Deus e conectar com pessoas. É um lugar assim incrível. Então, se você já foi no resort, coloca aqui, eu quero saber quem daqui já foi lá no resort. E quem não foi, coloca eu quero saber aqui também. Ali, ó, o João falou conhece, a Cris falou que ainda não. Massa demais. Então aqui hoje a gente vai falar um pouquinho, eu vou chamar a galera para participar aqui junto comigo. A gente vai bater um papo com uma galera que já está dentro do evento, que vai participar, para que vocês possam entender o que é isso, o que é essa parada dos jovens ogivas. Olha lá o Renatão, eu quero. E sabe alguma coisa muito louca que vai acontecer no resort? A gente vai fazer um batismo muito louco lá. Eu já fui, mas estaremos juntos, o Luizão tá aí, ó. Vamos que vamos. A gente vai fazer um batismo coletivo da galera lá. Vai ser o maior movimento no mundo inteiro, onde vários lugares, a gente desde a China, em vários lugares do mundo, países, a gente vai estar vendo um tempo de batismo em unidade. Então vai ser uma loucura, doideira. E uma das coisas que, nesse processo que eu vivi muito forte, foi o quanto que a religião, ela ferrou muita gente. A religião, ela travou e distanciou muita gente de Deus. Sabiam disso? Que a religiosidade, a religião, quando eu falo a igreja ela não faz isso. A igreja ela é pura. A igreja ela é pura, ela é consagrada. A igreja, Cristo, você, eu, nós somos a igreja. Agora, o templo, que nós chamamos muitas vezes de igreja, ali é onde vive a religião. E a religião, muitas vezes, dentro da religião existe a religiosidade. E a religiosidade afastou muita gente de Deus. Dos anos que vieram, desde a igreja de Roma, e começou a vir, aí teve o boom da igreja católica, e aí veio tal. Então, se você estuda a história da igreja, você começa a ver o quanto ela começou a se perder. E ao invés de aproximar as pessoas de Deus, a igreja não, a religião, né? Ao invés de aproximar de Deus, ela acabou se afastando e tirando as pessoas de perto, né? Então foi uma coisa que aconteceu e era natural, estava descrito isso. Na própria Bíblia está escrito isso. Então o que a gente vai fazer nesse tempo, o que a gente entende é que é chegado a hora dos trabalhadores da última hora. Então aqueles que vão se conectar agora, que vão entender o que tem que fazer, esse movimento é um movimento que vai começar dia 22 e vai ser levado pelo ano inteiro, vai durar o ano inteiro. É um movimento que a gente vai conectar vocês, nós vamos conectar com pessoas, nós vamos ter ações semanais, nós vamos sair para fora, nós vamos primeiro sair para dentro, depois sair para fora. Sair para dentro é viver um negócio chamado Lech Lechá, saia para dentro de ti. Quando Abraão foi chamado, Deus falou para ele, sai da tua casa, da tua parentela, ele estava falando para viver um Lech Lechá. Ele tinha que entender, sair para dentro de si, conhecer a si mesmo. Então quando você conhece a si mesmo e você entende que nós somos feitos de corpo, alma e espírito, nós temos 4 pilares importantes na nossa vida: vida pessoal, profissional, relacionamento e a contribuição com o mundo, que nós chamamos de propósito.
Quando nós temos essa clareza, olhamos para frente, enxergamos um futuro, temos clareza do nosso norte. Você não precisa ter certeza de um destino, mas você tem que ter direção, você tem que ter um norte para você seguir. E você tem algo que te motiva para fazer isso. A vida ela tem sentido. Em algumas histórias eu coloquei isso hoje. A vida ela tem que ter sentido. Você tem que ter prazer, tem que ter um tesão em viver. Você tem que acordar todo dia. Ninguém acorda todo dia. Nossa, eu vou acordar hoje para pagar uns boletos. Ninguém acorda assim. Só que muita gente está vivendo a vida dessa forma, acordando. Putz, eu tenho que trabalhar. Por quê? Porque a conta vai chegar. Agora o desejo de um monte de gente é não trabalhar. O trabalho só é fardo, só é trabalho quando você não está fazendo aquilo que você tem que fazer. Quando você faz o que você tem que fazer, você não trabalha, você desfruta, você governa, você vive de uma forma intensa e prazerosa todas as situações. Pô, Felipe, mas a vida é um mar de rosas? Não, a vida não é um mar de rosas, mas você é que faz a circunstância, você que faz o caminho, você que cria, você que organiza, você que dá o norte, você que faz a escolha. As decisões e as escolhas são suas. Poxa, Felipe, faleceu um parente meu hoje. Como que você vai reagir em relação a uma morte? Em relação ao falecimento, em relação a uma doença? Como que você reage hoje em relação a tudo isso? Existem 3 indicadores para você treinar e equipar e cuidar da tua emoção. Quando a gente fala de equilíbrio ou inteligência emocional, existem 3 indicadores que mostram o quanto você tem de inteligência emocional. Então, você tem que estar preparado, você tem que conhecer a si mesmo. Você sabe quais são os seus limites? Os limites do seu corpo, você conhece, sabe até onde você pode ir, até onde você pode carregar. Vou te falar um negócio, quando você acha que você está no final, você está fazendo força, você está no final, você ainda tem 40% ainda de energia armazenada que você pode usar, só que você não sabe, mas você tem que mostrar para o teu cérebro, ele precisa ser convencido que você pode fazer. Hoje, e falando com uma das participantes do evento de sábado, ela falou para mim, poxa, mas eu tenho um monte de coisa, eu quero sair de onde eu trabalho, eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer isso. Eu falei, tá, mas por que você não faz? Porque eu não sei o que fazer, como fazer. Então, o que você precisa? De uma organização. Então, o que você precisa fazer primeiro? Você precisa fazer essa lista, você precisa fazer isso. Então, o que eu vejo é que a geração e essa galera é uma galera que não tem clareza de quais são os passos, de como que eu faço para dar os próximos passos. Eu lembro que quando eu trabalhei o primeiro movimento que a gente começou alguns anos atrás, o movimento Prox, eu tinha uma galera, era uma galera mais nova, uma galera de adolescentes. Eles tinham entre 13 a 16 anos de idade. E de 5 a gente virou um batalhão. E essa galera vivia o sobrenatural de uma forma muito natural. Então o lance é você viver a vida de uma forma sobrenatural, mas como se fosse natural. O sobrenatural, ele precisa ser natural. Nós enxergamos 5% daquilo que existe, 95% nós não enxergamos. Então, como que eu faço para acessar esse sobrenatural e viver o sobrenatural de uma forma natural? Aí nós entramos num outro campo, que é você entender sobre o Kairos, você entender sobre os tempos de Deus, você entender sobre o Espírito de Deus. Então nós precisamos ir para um outro nível. E eu vejo uma galera que fala, poxa, mas eu não consigo falar com o Espírito Santo, eu não consigo escutar o Espírito Santo, é porque tem muitas vozes que estão vindo na tua cabeça aqui. Você precisa só limpar, você precisa só identificar. É simples, lá no resort nós vamos fazer uma atividade onde todo mundo vai escutar a voz do Espírito Santo. Todo mundo, Felipe? Todo mundo. Você vai ver como é simples escutar a voz do Espírito Santo. É algo mais tranquilo do que você imagina. E aí, poxa, Felipe, agora o que mais que a gente vai fazer? O que a gente vai ter? Eu vou chamar uma galera aqui para participar com a gente, que vai participar do evento lá do dia 22. Vai estar rolando um evento, um movimento, e nesse movimento a gente vai incluir o evento junto e vai ser uma loucura, enfim. Mas eu quero saber de vocês aqui, o que vocês estão fazendo aqui, por que vocês estão aqui? A Lorena colocou assim, ó, entendi que toda grande inspiração e ideia que eu tenho vem dele. Sabe por que essa frase sua, Lorena, ela é uma verdade, sim. Mas é porque nós temos uma mente de Cristo, nós temos uma mente criativa, né? Nós somos feitos de uma forma criativa, nós só precisamos acessar. Sabe como eu acesso a criatividade? Sendo ridículo. O ridículo, ele quebra aquela questão da preocupação
com a imagem que eu tenho de mim. Sabe aquela galera que é o sem noção? Né? A galera que muitas vezes eles fazem coisas e que você tem aquela vergonha alheia. Então, essa galera eles têm uma disposição muito mais rápida para ter criatividade e fazer coisas diferentes que você ia ficar pensando, poxa, mas o que vão pensar de mim? O que será? Então, essa galera eles têm chances de fazerem coisas novas e de começarem coisas muito mais, porque eles não se preocupam com o que vão pensar, eles cuidam da forma, eles estão ali sendo ridículo, e o ridículo ativa a criatividade. A geração mais forte da Terra alcançarão nações se estiverem com acesso livre ao Kairos. É isso aí. Por que vocês estão aqui? Aí o Gabriel colocou, porque eu vou gravar o evento. Você vai gravar e você vai ser ativado também, meu amigo. Sou chamada assim pelos próximos. É isso aí. Chamada de ridículo ou de criativa? A geração de jovens é uma geração que pode mudar nações. Nós ensinando o verdadeiro evangelho cristão. Irmão, isso vai botar o terror na terra. A ideia nossa é essa, tocar o terror mesmo na terra. Só que a gente precisa entender que existem algumas ações, existem algumas coisas que nós precisamos nos preparar. O preparo vem antes do treino. Aí eu fui ridícula hoje, fiz minha primeira live e estou me sentindo muito bem. Olha que massa, Elaine, que top. Acessar esse ridículo é muito importante. A Elaine fez algo que para ela foi ridículo. Olha só, mas para quem faz live o tempo todo é algo já natural. Então esse é um processo. Top demais. Renatão, ouvindo a sabedoria. Agora me diz aí uma coisa, vocês que estão aqui. O que vocês querem saber? Qual é a dúvida de vocês ou por que vocês entraram aqui? Quem aqui me conhece já faz tempo ou quem não me conhece, quem nunca viu uma live minha, coloca assim, ó, nunca vi uma live sua. Só para eu saber com quem que eu estou falando aqui. Deixa eu ver aqui. Vou participar aqui com a gente. Cadê tu, Elaine? Entra aí, Elaine. Bora entrar junto aqui. É de surpresa mesmo. E aí, moça? Tudo bom? Nossa. Olá, tá ouvindo? Tô ouvindo, tá baixinho aqui, mas eu tô ouvindo. Deixa eu aumentar aqui, vamos ver se melhora. Agora eu acho que foi. Agora vai melhorar, nossa. Você tá bem? Eu tô bem, graças a Deus. Massa demais. Ó, a galera, deixa eu ver o que a galera tá escrevendo aqui, ó. Boa noite, primeira vez. Seja bem-vindo, Diego, Lorena. Nunca fui atraída pra cá. Tamo junto. Que siga um tempo e identificação de chamada. Betânia colocou. É isso aí. O que vocês vão ter acompanhando a gente aqui? Né? Hoje essa live ela é diferente. Essa live não é uma live onde a gente vai soltar onde eu vou soltar conteúdo. É uma live onde a gente vai falar um pouco do evento. Mas o meu papel, algo que eu faço é preparar pessoas. Ou seja, dar clareza de propósito, dar clareza dos próximos passos, dos caminhos a seguir. Então isso é uma coisa que eu faço muito. Tá com eco, hein? Tá com eco, então deve ser o meu. Melhorou? Vê se tá legal agora aí. Então, assim, uma das coisas que eu faço muito aqui, eu tenho alguns alunos meus aqui, né, que participam das mentorias, que participam de tudo aquilo que eu já tenho entregue aqui. O negócio meu é o seguinte, é fazer você entrar em ação. Ô Elaine, deram uma dica aqui, ó, não deixar o microfone na mesa. Meu celular já tá aqui Pronto. no ring light aqui. Eu acho que é o meu. Melhorou agora? Pronto. Então, assim, uma das coisas que a gente faz, que eu faço muito, é as pessoas que estão perto de mim, elas não conseguem ficar paradas. Elas não conseguem ficar sem ter resultado. Porque a gente pega no pé, eu meto pressão mesmo. Não faz sentido você andar comigo e você não ter resultado. Então a gente vai falar um pouquinho, mas a gente vai falar aqui hoje um pouco do evento. Elaine, fala pra mim, como que foi essa conexão? O que tá no teu coração em relação a tudo que a gente tá vivenciando esses últimos dias? Fala, Rogério, meu amigo Rogério tá aqui, ó. Padre. Boa noite a todos, né?
Bem-vindo pessoal que tá vindo lá do Instagram. Eu acabei de fechar uma live lá, Felipe. E eu tava falando sobre isso, porque hoje eu tava meditando sobre 1 João, capítulo 2, versículo 14. E tem uma parte lá muito forte que fala que o jovem ele já venceu o maligno. Então, existe uma sentença, já está consumado, realmente já venceu. E eu meditando nessa palavra, eu entendi fortemente no meu coração uma coisa que realmente o bloqueio tem intimidade com o propósito. E eu não tinha paciência para conversar com jovens, porque eu me achava mais velha e as conversas dos jovens, né, era mais assim, mais da vibe deles. E mesmo, por mais que eu falasse gírias e tal, uma coisa bem natural, isso foi o que eu também contestei ao Espírito Santo. Nossa, eu falo tão louca, eu sou tão louca, só que eu tenho a facilidade de conectar com os jovens, né? E aí, as pessoas, os jovens, eles chegam, olá, Gibson, seja bem-vindo, eles chegam e falam assim, já derrama tudo, e ali eu oriento e tal, mas já me desconecto. E hoje o Espírito Santo bradou forte no meu coração. Uma das suas nações, uma da sua nação, são os jovens. Por quê? Porque aos 15 anos eu passei por um processo de depressão muito pesado. Eu decaí, né? Foi no tempo que eu tinha uma dependência emocional muito forte com a minha mãe. Olá, Duda, seja bem-vinda, querida. E o que aconteceu? Eu não tinha forças, porque eu vivia numa religiosidade pesada. Né? O que eu, por mais que eu me conectasse com os jovens e tal, eu sempre tinha necessidade de aprovação e tinha muita coisa envolvida. E eu não me via capaz de exercer autogoverno, de entender, de compreender, então era tudo muito cego, tudo muito tapado. E quando Deus falou hoje, eu estava meditando nessa palavra hoje, eu disse, cara, o jovem ele já venceu. Quantas coisas eu passei que eu não precisava nem ter passado. E simplesmente, eu entendo que Deus, né, quando eu passei por este processo, eu fiquei mais de 30 anos da minha vida, vivendo uma vida que não era minha, vivendo uma vida dupla, onde a vida dupla era o quê? Eu mostrava algo que eu não sentia, que eu não era, por causa da religiosidade. Eu não conseguia. Só para você ter noção, Felipe, o meu cabelo, eu estou conhecendo ele agora, porque eu passei por vários bullying, vários momentos na minha vida onde meu cabelo ele sempre foi alisado. Eu estou conhecendo ele agora, né? O cacho do meu cabelo. Então, depois, hoje eu tenho 34 anos, depois dos 33, eu estou me conhecendo ainda. E Deus, ele tem feito assim coisas disruptivas na minha vida. Louco demais. Muito importante. E deixa eu te perguntar, você já escreveu o livro? Sim, eu escrevi o livro Os Códigos do Suicídio. Olha, os códigos do suicídio. E uma das coisas que me doeu muito, né, foi justamente quando eu caí em depressão, eu vi que qual era a causa raiz? Eu fiquei louca procurando. E eu via muitos jovens dentro disso que se conectavam a mim, estava ansiedade e se cortando, e depressão e muita coisa pesada. Eu disse, cara, como é que eu posso fazer? Quando foi em julho do ano passado, o Espírito Santo ele me deu esse livro. E quando eu decidi escrever, eu escrevi ele em 7 dias. Em 7 dias eu escrevi esse livro. Eu sou aluno da Elisa, aluna PLD, sou 27D. Vou entrar agora no editor master dela. E a gente tem se conectado, né? E muitas coisas têm destravado na minha mente. E o Espírito Santo falou comigo hoje, você vai multiplicar muitos talentos em relação a jovens, né? E uma das coisas que eu uso sempre no livro, que não fui eu, foi o Espírito Santo, porque a cópia aqui é tudo do Espírito, é muito forte. Porque em 7 dias eu escrevi esse livro só sendo do Espírito. E todos os temas são contraintuitivos. Então tem um tema aqui, que é o capítulo 10, que ele fala sobre a corda, que é o código 3. O código 3 para você sair do cofre. E quando... Aqui, a frase que eu coloquei foi... A frase foi essa aqui, ó. Ocupe o seu espaço. E decida quem fica. Uma corda bem usada te trará paz. E eu tive que passar um momento de minha vida de solitude. Em solitude, porque
como tem o Gelson, né, que ele está aqui agora na live, e ele me falou, nossa, eu não consigo falar, não consigo passar, eu me sinto sozinho, eu não consigo conectar, os meus amigos não se conectam. E muitos jovens chegam a mim e dizem, cara, eu não consigo conectar, porque a galera que está comigo, eles não têm essa visão, eu preciso dessa frequência. Eu disse, olha, vai ter um momento que você vai passar, só você e Jesus. É necessário esse momento. E as pessoas vai ser direcionada. As pessoas serão direcionadas a você. E neste momento, você vai entrar em uma frequência disruptiva. É essa frequência que nós estamos aqui. Com esses jovens de coração aberto, de coração ensinável, sedentos pela palavra. E principalmente pelo que você tem passado. O Espírito Santo de Deus, ele vai abrir isso para outras pessoas. Massa demais. Top. Ó, você que vai lá. Ô, Luiz, me chama aqui, manda um convite aqui para eu te colocar aqui também. Deixa eu ver. Alex, manda também aqui um oi para eu te chamar aqui. Manda uma solicitação aí que eu quero chamar vocês aqui. Que doideira, gente. Vai ser um negócio surreal. E sabe que eu vejo? Que tudo isso que nós estamos fazendo aqui é só desculpa para a gente acessar um nível onde nós vamos mudar a educação no Brasil. Tudo aqui tem a ver com educação. Então, assim, a tua educação emocional, a tua educação financeira, eu vejo que tem muitos jovens que não conseguem empreender. Olha que loucura. E enquanto outros jovens empreendem com uma facilidade muito, muito tranquila. Eu vejo jovens que não conseguem ter famílias, enquanto outros, para eles é tranquilo. Eu vejo jovens que ficam presos na pornografia, enquanto para outros, não. Eu vejo jovens que estão presos numa vida dupla. Então, tudo isso é algo que a gente vai trabalhar, vai ser doideira. Eu vou fazer pouco aqui, vou falar pouco aqui, vou chamar a galera aqui. Vamos ver todo mundo. Quero ouvir vocês. Hoje eu quero ouvir vocês aqui. E você que está acompanhando aqui, manda pergunta. Fala, Luizão. E aí, beleza? De boa? Bom, não? Graças a Deus. Só o mel. Para quem não conhece aqui, o Luizão também é um jovem ogiva. E deixa eu explicar para vocês o que é jovem ogivo. Tá com eco aí para vocês? Dá um pouquinho. Mas tá dando para escutar? Boa. Tô dando para escutar, mas tá um pouco... Ô, Elaine, talvez seja só a capinha. Não sei se você tem capinha. Acho que o microfone tá próximo, talvez, do lugar que saiu o áudio. Mas tá dando para ouvir. Então, assim, melhorou agora, né? O que acontece? O que é essa parada do jovem ogivo? Tá com eco aí. Mas, ó, vocês são tudo doido, então o eco não vai atrapalhar, não. A gente não é perfeccionista. Bora pra cima. Então, o que acontece? O jovem ogiva, se você olhar o que é ogiva? A ogiva, ela é a parte do corpo de um cilindro que é preparada para ser lançada quando um míssil é jogado ou quando algo é feito e se coloca essa ogiva junto. Se quiser então, dar para testar também, muta aí. Vamos ver se é isso aí. Pronto. E aí, o que acontece? Aí vocês mutam o microfone aí enquanto eu falo aqui. Então, o jovem ogiva é parte de um corpo que está sendo preparado para ser lançado. Olha que louco. Sejam bem-vindos, vocês estão chegando aí. Então, assim, o jovem ogiva é parte de um corpo, é alguém que é parte de um corpo que está sendo preparado para ser lançado. Lançado para onde? Lançado no quê? Lançado para o futuro. Existem 7 tronos de governo. E todos nós precisamos adquirir e governar esses 7 tronos na nossa vida e na nossa família. Para depois nós entendermos qual desses tronos que nós vamos governar lá fora. Tipo, quando a Bíblia fala sobre chamado, o chamado é chegar, é se achegar. Você foi chamado para se achegar a Cristo. Aí Ele te envia para você cumprir o teu propósito. E o cumprimento do propósito está ligado à sua identidade. Nós temos 7 camadas na nossa identidade. Então, quando você entende a primeira, que você é imagem e semelhança de Cristo,
Essa é a primeira. Aí você tem outras 6 para entender. E aí o que acontece? Nesse processo, quando você descobre e entende, você começa a escolher qual esfera que mais faz sentido. O que é fazer sentido? É você ter tesão todo dia quando você acorda para fazer o que você faz na vida. Por exemplo, vamos falar de uma das esferas, a esfera da educação. Se eu sou um cara que eu trabalho no marketing digital e eu sou um copywriter. Copywriter é o cara que escreve os textos. A minha esfera externa é educação. Aí o que acontece? Eu vou trabalhar e o meu cliente é da área de religião, é da esfera da religião. E ele começa a falar sobre religião, e aí eu tenho que escrever copies para ele. Tem duas formas de eu usar aquilo que faz sentido para mim. A esfera que eu quero é educação. Então, em tudo que eu faço, eu quero falar e fazer educando. Então, se eu não estou com um cliente que é da área da educação, que eu posso fluir pra caramba, na área da religião, às vezes eu me perco, eu não sei o que fazer. Então, se eu entendo qual que é a esfera que faz sentido para mim, na área da religião, eu vou escrever copies com um contexto religioso, mas com uma pitada de educação, ou seja, com indicadores, com formas de educar aquele público. Tá fazendo sentido para vocês? Então, quando você entende essa parada e você acorda todo dia, putz, eu sei quem sou, sei para onde vou. Sei de onde vim, sei quem é que me colocou. Não sei se vocês conhecem essa música. Esse é o trecho da música do Pregador Lu. É um rapper antigo brasileiro. Então ele fala: eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu vou, eu sei de onde eu vim e sei quem aqui me colocou. Então quando você tem essa clareza, mano, a parada flui demais. Então você acorda todo dia felizão, mano. Hoje eu vou lá para a plataforma. Hoje eu vou acordar e vou fazer minha atividade física e vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então você tem tesão, você tem prazer em viver a vida. A vida foi feita para viver adoidado. E o viver adoidado não é fumando, não é bebendo, não é transando, não é fazendo nada dessas coisas. É você, porque isso você não está vivendo adoidado, você está destruindo aquilo que foi te dado. Entende? Depois que você entende quem você é e você entende que as pessoas que estão ao teu redor, elas precisam ser lançadores, você tem que andar do lado de pessoas que lançam. Existem duas rodas, a roda onde você é o mais burro e uma roda onde você é o mais inteligente. Isso tem que acontecer com você, em todos os ciclos que você está. Então, você que é jovem e se sente perdido, cara, o que eu faço? Você tem que achar essas duas rodas. Por quê? Se você ficar numa roda onde você é o mais inteligente, todo mundo, e você transmite informação e todo mundo fica igual, todo mundo se torna medíocre. E aí ninguém mais cresce. E aí a gente vai fazer o que com isso? Não tem mais o que fazer. Aí todo mundo fica na mesma, aí a vida é sem graça, aí fica uma bosta. Então você tem que ser a roda onde você é o mais burro. Por quê? Ali você vai só escutar. Aí você escuta, aprende, aí vem aqui, aí você ensina. Só que alguns aqui vão crescer, vão ficar igual a você. Aí como você está aqui em cima, você cresce. Aí eles crescem, você cresce, eles crescem, você cresce. Aí chega uma hora que você pula para a roda de cima. E esse cara se torna o próximo que está nessa roda, nas duas rodas. Então isso são níveis, níveis. E você vai viver isso. Linda tá aqui também, Linda Lauren. Chama aí, Linda. Manda uma solicitação aqui, eu quero colocar vocês que vão lá no evento. Então, assim, beleza. Falei um pouquinho aqui sobre algumas coisas em relação ao futuro, mas eu quero escutar vocês que estão aqui. O que vocês estão esperando desse evento? O que vocês acreditam que vai ter lá? O que está no coração de vocês? Quero escutar vocês um pouco aqui. Luizão, fala aí, o que está no teu coração, amigo? Cara, top demais, muito prazer estar aqui, uma alegria demais. Realmente, tá dando um pouquinho de eco. Mas, Felipão, é o seguinte, cara, o que tá no meu coração é viver o sobrenatural. Muitas das vezes a gente fica esperando o sobrenatural como algo muito distante de nós. A gente espera o sobrenatural como algo intangível, como algo que não vem. A gente literalmente coloca o nome sobrenatural nas coisas que a gente vive e por isso a gente distancia ele. Então,
do tempo que eu estive aqui, enfim, do tempo que eu tive minhas experiências com o Espírito Santo, eu aprendi que o sobrenatural ele é mais natural do que a gente imagina. Porque o sobrenatural foi criado por Deus, que criou todas as coisas. Então, o sobrenatural, quando a gente faz dele mais natural, isso se torna mais presente no nosso dia a dia. E é isso que eu espero viver lá. Viver algo sobrenatural. E como você mesmo falou, né? Vai ser um dos maiores momentos. Talvez se Paulo, Pedro, se aquela galera top tivesse aqui hoje, eles iam vibrar com nós. Eles iam falar, caraca, Senhor Jesus, né? Ele falou para nós, vocês vão fazer, se vocês crerem no meu nome, vocês vão fazer obras maiores do que a que eu fiz aqui. Não porque somos maiores do que ele, mas porque nós entendemos que ele foi só o destravar do verdadeiro potencial. Ele só foi o primeiro cara a destravar a essência que já estava dentro de nós desde Adão. Adão não se preocupou em destravar o que Deus tinha colocado dentro dele. Deus descia todos os dias no Éden para ensinar ele a viver algo maior, algo mais superior ainda. Porque ele não queria que comesse o fruto do conhecimento do bem e do mal para descobrir tudo de uma vez. O massa é o processo, é como você disse, é o ciclo. Hoje eu tô um pouquinho mais burro, amanhã eu tô um pouquinho mais inteligente, eu vou para outros e eu vou me movimentando. Porque eu tô aqui hoje, mas eu aprendo algo com você, amanhã eu vou para outro lugar, eu ensino e também aprendo, e daí depois eu vou para outro lugar, depois eu vou para outro lugar. E o Senhor Jesus, ele desbloqueou isso, em nenhum momento ele estava no mesmo lugar. Nenhum momento ele estava no mesmo lugar, todo momento ele estava transitando de um lugar para o outro. Então ele foi desbloqueando, ele foi ensinando, e ele ensinou isso pra gente. Então o que eu espero viver nos Jovens Ogiva é poder viver essa oportunidade de se conectar com pessoas que tiveram experiências incríveis espirituais e que podem transmitir esse conhecimento, como também transmitir o que eu já experimentei espiritualmente na minha vida. Mas é um tempo de conexão, né? Então, o Jovem Ogiva vai ser um lugar de conexão. Conexão com o próximo, conexão com você mesmo e conexão com Deus. Então, se a gente puder usar uma palavra que vai resumir, é conexão. É conexão e experiência. Eu acredito que são essas duas palavras. Já vou mudar, não é uma palavra, é duas. Conexão e experiência. Por quê? Você vai ter uma conexão e experiência com você mesmo, uma conexão e experiência com o próximo, uma conexão e experiência com o sobrenatural. Então vai ser loucura, loucura, loucura. Eu queria que vocês completassem a frase aqui, ó. O que o movimento é para vocês? O movimento é... Eu fiz um stories esse dia, o movimento é... E a galera respondeu aqui, foi bem massa. Mas eu queria entender de vocês, o que é movimento? Porque se você olhar na jornada dos grandes homens da história, não só da inteligência bíblica, mas da história mesmo, da humanidade, esses caras, eles sempre estavam em movimento, em movimento, em movimento. Agora, o que é movimento? Eu quero saber de vocês. Coloca aqui que eu quero ver o que vocês têm na cabeça, o que significa movimento para vocês. Enquanto isso, cadê? A galera não está conseguindo entrar aqui. Chama aí, Lauren. Fechar o Instagram e abrir de novo ajuda. Fecha e abre aí. Thalita, eu vou falar Thalita. Para mim, o movimento, Felipe, é uma das leis que Newton escreveu, mas que Deus já tinha feito lá na época, que é o princípio de que o que está em inércia tende a ficar em inércia e o que está em movimento tende a continuar em movimento. Ou seja, se nós estivermos parados, nós vamos tender a ficar parados, mas quando nós se colocamos nesse movimento, nós nunca mais paramos. Porque o movimento é como se fosse uma bola gigante caindo numa ribanceira que não tem fim. E na palavra de Deus é escrito assim, um abismo chama outro abismo. Muitas das vezes a gente tem uma conotação negativa do que é abismo, mas abismo, na raiz da palavra, significa profundidade. E quando nós alcançamos um novo abismo, isso abre para nós a oportunidade de alcançarmos ainda algo mais profundo. Então, para mim, movimento é uma bola muito densa e pesada que vai descendo até um fim. E quando ela chega no que a gente acha que é o fim, a gente descobre que existe um novo abismo, um novo profundidade interna, um novo lech-lechá e um novo caminho para a gente sair. Esse lance de profundidade é o resultado de algo que uma vez a minha esposa teve uma experiência muito forte com isso. A galera não está conseguindo participar, que estranho, meu. Manda o convite aí, manda assim, ó, tem como você clicar no botãozinho aí, Thalita e Lauren, clica no botão aí, mandando para vocês entrarem aqui na live. Vocês têm como clicar no botãozinho aí, clica
E aí eu vou adicionar vocês aqui. Eu chamando não tá dando, mas se vocês clicarem pode ser que dê certo. O que que acontece? Quando a gente fala de profundidade, a profundidade ela tem a ver com você conhecer e você se conhecer na essência, na sua naturalidade. E uma das experiências mais loucas que eu e minha esposa nós tivemos, ela teve e eu fui junto nessa experiência. A gente estava num rio, no mar, e a gente começou a afundar. Nós começamos a afundar. E a gente começou a ir num nível de profundidade onde ainda estava claro e de repente a gente começou a enxergar coisas passando por nós. Essas coisas começaram a passar e eram coisas superficiais, coisas que boiavam. Essas coisas começaram a boiar e a gente começou a ir mais fundo e mais fundo. E quanto mais fundo, mais escuro, mais pressão e as coisas mais boiavam. E a gente começava a ficar cada vez sem mais nada. E a gente chegou num nível onde a gente estava muito escuro e estava profundo. E aquele lugar de profundidade, de pressão e sem nada, foi um lugar onde a gente começou a entender o que é você ir mais profundo, o que é você estar em profundidade. A gente fala de profundidade para essa geração, é uma galera que você não consegue conversar a nível de profundidade em vários assuntos, né? Então, qual que é o lance? O lance hoje é o Netflix, é o fast food, é notícia de propaganda, sabe? É tipo, existe um filme antigo, eu não lembro qual que é o nome agora, mas que a Sandra Bullock, acho que esse é o nome dela, ela foi colocar uma rádio e na rádio a música eram trechos de propaganda. Então, assim, eram vários trechinhos de propaganda. E aí o cara que estava congelado no tempo e que acordou, que eu acho que era o Sylvester Stallone, não lembro quem era, ele e o Wesley, acho que era Sylvester Stallone, o Sniper lá, o Wesley Sniper, alguma coisa assim. Ele falou, o que que é isso? Ela falou, não, isso é música, é a música atual. Música atual, ele falou, cara, isso é propaganda, tipo, não é música, mas só que foi passando, perdendo tanto a questão de profundidade que nenhuma música as pessoas escutavam mais. Então, se a gente olha as gerações que estão vindo, as gerações elas estão começando a viver dessa forma. Ela começa ou escutar, enche a mente com um monte de coisa. Você passa o tempo todo em redes sociais, notícia, jornal, o jornal não, né? A internet, sites de informações, informação, sua mente é bombardeada. O tempo todo ela está sendo bombardeada. E o que está acontecendo? Esse bombardeio está minando e tirando tua profundidade, está fazendo você ir para cima. E aí você não consegue ir profundo. E nós precisamos ir profundo, pelo menos em conhecer a nós mesmos, pelo menos em conhecer o próximo, e pelo menos em conhecer a Deus, saca? Quando você entende isso e você começa a viver coisas sobrenaturais de uma forma muito natural. Um dos grandes desafios hoje da geração é conseguir, por exemplo, empreender. Quantos aqui que empreendem e que são bem satisfeitos e quantos aqui que sentem que querem mais? É aquela sensação de que, meu, eu tenho certeza que eu não tenho que ficar aqui, mas eu não faço ideia de como e nem para onde eu tenho que ir. Então isso é uma coisa que eu tenho escutado muito de uma galera. Deixa eu ver aqui, o dia eu coloquei tempo de propagar e avivar os seres humanos e de anunciar o evangelho a todas as criaturas. É isso aí. Estamos em uma geração que tem dificuldade de interpretar a Bíblia. A Bíblia é chata porque a religião tornou a Bíblia chata. Então, quando você entende, e lá no nosso evento, no Jovens Ogivas, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Como é tesão você conhecer a Bíblia. Como que é gostoso você estudar a Bíblia, mas de uma forma sem a religiosidade. De uma forma certa, de uma forma que é princípio. Quando você exerce o princípio e não a religião, e não as regras, você consegue ter prazer nas coisas. Superficialidade normalizada. A Emily colocou. É verdade. Galera, bora clicar nesse aviãozinho aí. Bora chamar a galera aqui para estar com a gente. Deixa eu ver aqui quem mandou aqui. A Elaine mandou de novo. Manda o aviãozinho aí pra galera. Vamos mandar pelo menos. Manda aí, Luizão. Mandar pelo menos para Sim, 15, eu 20 mandei pra uma pessoas. galera bruta aqui. Bora mandar aqui também. Top agora, Elaine. Agora tá top. Pelo menos não tá dando eco, não, até esse momento. E Não? Felipe, também a questão da galera, eles serem os protagonistas da própria história. Isso que você está falando, essa superficialidade, essa falta de abismo, essa é um povo de terra, né?
Inclusive, dá até fazer uma analogia, o povo de terra plana demais, que falta o protagonismo. E esse falta de protagonismo faz com que o povo não empreenda, faz com que os jovens não empreendam. Isso só tende a piorar. Porque para pensar, se hoje o que a gente tem de tecnologia é Instagram, Facebook, imagina a hora que vir o metaverso, imagina a hora que vir essa coisa de imersão de realidade. Como que a gente E vai a gente está ficar? caminhando para esse A lugar, gente né? está caminhando isso. Não Isso tem já como está fugir presente disso. todo dia. Aqueles filmes que a gente assistia, onde tinha uma guerra entre o mundo virtual e o mundo natural, isso está acontecendo. Só que a gente não entende que naqueles filmes eles guerreavam por dinheiro, mas aqui a guerra não é por isso. A guerra é pela sua energia. Entende? As forças, as potestades, os principados, tudo que tem de mal, eles querem pegar a essência de quem? A essência do jovem, porque o jovem ele tem energia suficiente para mudar a geração. Ele é a ogiva que você está falando. Pega uma bala de 9 milímetros, uma munição de 9 milímetros, qual que é a comparação de energia que ela tem em relação a uma ogiva nuclear? Existem pessoas que têm muita energia, mas como comparar a energia de alguém com 90 anos de idade com um jovem, com potencial de empreender, de mudar uma geração? Ainda assim, existem pessoas com mais idade que têm potencial, mas a verdadeira energia está nos jovens, né? Neles tem a energia de aprender, a energia de se transformar e a energia de transformar a partir de uma transformação. Por Então, isso que na inteligência bíblica fala, jovens, eu vos escolhi porque vocês são fortes. exatamente. Então, é cuidado e esse movimento é como não esperar algo melhor do que viver uma imersão, mas não por causa do metaverso, e sim por causa de algo muito maior do que isso. Não é pelo metaverso, mas sim pelo universo. Então a gente vai fazer algo que é Exato. uma preparação. Esse vai ser um tempo muito louco, onde vai ser conexão e experiência com essas três coisas, com você mesmo, com o próximo e com Deus, né? E com o espiritual e com o sobrenatural vai ser muito louco. E esse evento é o que vai começar, um movimento que está começando e que nós vamos ter um cara que é o Yuri. O Yuri ele vai estar lá, ele era viciado em game, em jogo de videogame. E então assim, ele vai falar um pouquinho, ele escreveu até um livro sobre isso também. Eu lembro que lá nos 300 eu conheci a Elaine, lá nos 300 eu conheci a história do Yuri também. E cada uma dessas pessoas tem uma experiência diferente. Tem um outro cara que é o Nestor. Nestor, ele também vai estar lá. A história dele é interessante. É um cara que ele com 16 anos, os médicos já queriam, dar o game over nele, né? Por conta da obesidade. E hoje ele é um cara, ele está com 19 anos, se eu não me engano. É um cara que está bem fisicamente, é um cara que superou coisas incríveis. E olha tão pouco tempo. Vai ter um casal lá também, que é uma galera que é uma galera jovem, que casou jovem para ir começou a empreender e hoje tem muito sucesso. Então, o que que acontece? Eu quero que vocês entendam que não precisa, existem muitas regras que foram impostas pela cultura dos seus pais, existem muitas regras que foram colocadas nas nossas vidas e que nós às vezes colocamos isso na nossa casa, na nossa vida e nós estamos levando para os nossos filhos. Então, você que está aqui, você tem que começar a olhar para dentro de você e falar, tá, beleza, se algo não está dando certo na minha vida, se algo não está acontecendo, qual é a raiz disso? Você precisa começar a olhar para dentro de você. Você precisa começar a olhar para dentro e enxergar. Peraí, se algo não está vendo, olha, existe algo que está acontecendo que é um ciclo que se repete, que aconteceu com meu pai, que aconteceu com a minha mãe, que aconteceu com meus tios, com meus avós. Então, existem ciclos que vão se repetindo nas gerações e quando você não entende e não quebra esse padrão, é um padrão de influência. Quando você não entende o que está acontecendo, você acaba vivendo a mesma coisa. Aquela parada, não vou ser igual ao meu pai, que meu pai era isso, isso, isso. Aí no final das contas, o que acontece? Você começa a ser igualzinho e você nem percebe isso. Eu não vou ser como a minha mãe. Aí o que acontece? Quando você tem filho, você começa a agir igual a sua mãe. Só que você não percebe, porque é subconsciente. Então você precisa começar a olhar para dentro de você, entender como você está vivendo nas áreas que não estão dando certo. Qual é a causa? Na área que não está dando certo. O que está me influenciando? Então é você olhar para dentro de si, é você viver o Lesh Leah. É você olhar para dentro e analisar. Analise o homem a si mesmo. O apóstolo Paulo falava isso. Analise o homem a si mesmo. Ou seja, essa análise é diária. Chegar no final do dia e no começo do dia fazer o boot e o reboot. De manhãzinha fazer o boot. No final do dia faz o reboot.
Quem não sabe o que é boot e reboot, coloca aí, eu não sei, não estou entendendo, que a gente explica aqui. Mas se você faz o boot e o reboot todos os dias, você está vivendo o que Paulo falou, analise o homem a si mesmo. Então você vai analisar. Peraí, deixa eu ver, hoje eu fiz isso, cara, aconteceu isso e essa coisa que eu não fiz. Por que eu não fiz? Aí você... Olha só, aí você começa a identificar, você começa a rastrear e você começa a hackear seu cérebro para você encontrar a fonte, a origem, onde que estava o bug, né? Que a gente pode falar, onde que foi o bug, onde que teve problema na rota do teu cérebro. Reboot é bom. Massa. Então aí você começa a fazer essa análise. Fala aí, Luizão. Mas isso que você está falando é muito louco, né? Porque no ramo de profissão eu segui algo no sentido de criar, né? E isso que você está falando é a conexão dos nossos neurônios. E dos nossos neurônios, eles precisam seguir uma lógica. Pensa como uma estrada, um Google Maps. Não tem como você sair desse ponto, passar por cima de um milharal e chegar nessa outra estrada. Precisa ter conexões. E muitas das vezes a falta dessas conexões, ou uma conexão única, faz com que nós sigamos um processo que já foi feito na nossa vida. Isso que você falou aconteceu na minha casa. Por exemplo, se uma mãe ela teve algum problema, alguma rixa com uma outra mãe, né? Aí a minha mãe, ela não tinha a melhor conexão com a mãe dela. Só que um dia eu percebi que isso estava atrapalhando com que a minha conexão com a minha mãe não fosse legal. Eu estava sofrendo disso. Eu amava ela, mas eu não estava conseguindo aceitar ela dentro do meu coração, porque eu sabia que alguma coisa estava errada. E fazendo esse reboot, né? Buscando essas rotas no nosso cérebro, eu identifiquei, não, isso é uma... Alguns podem chamar de maldição hereditária, alguma coisa, mas é simples. É só um caminho que você não tem outra rota para perseguir. Você não tem outro caminho. Você precisa chegar a esse lado, mas você não acha outro caminho. Agora, quando você faz isso, você fala, putz, mas eu posso trilhar esse novo caminho, eu posso abrir um novo caminho. Eu posso bater no peito e falar, não, eu vou abrir um outro caminho, nem que for no facão, mas eu vou fazer um asfalto aqui e eu vou jogar pedra naquele caminho antigo. Eu não quero, não é porque minha mãe não teve conexão com a mãe dela que eu não vou ter conexão com a minha mãe. Não, a gente vai viver um extraordinário junto. Eu vou honrar ela, eu quero amar ela todos os dias. E porque é muito interessante, Felipe, que nisso que você falou, muitas das vezes o jovem acha que para que ele tenha uma conexão com Deus, ele tem que ser, não é um rebelde num sentido ruim, não. É ele identificar que não é porque o pai dele fez que ele tem que fazer, mas não é porque ele não tem que fazer que ele vai matar o pai dele ou que ele vai arrebentar com o pai dele. Muito pelo contrário, porque é fácil a gente amar quem nos ama. Difícil é a gente amar quem vai contra nós. Difícil é nos amar como, vamos dizer assim, o próprio inimigo, né? E a gente abrir esse coração de tal forma com que a gente abra esses novos caminhos. Porque, para pensar, se minha mãe não tem conexão com a mãe dela, eu não tenho conexão com a minha mãe, o que o meu filho vai ser? Vai ser talvez pior do que eu, mais louco que eu, mais rebelde que eu. Será que eu já vou estar fechando a porta para ele ter conexão comigo também? O que você está falando tem a ver com níveis de geração e a diferença de gerações. O que acontece? A geração que passou, a geração passada, eles foram muito rigorosos. A geração que veio falou, eu vou fazer diferente. E começou a ser muito aberto. Aí o que está acontecendo? O resultado está sendo o oposto. Então, bom exemplo, eu achei que meu pai foi muito rigoroso comigo, eu vou ser mais liberal com meu filho. Aí a geração que veio, que dessa liberalidade, começou a crescer sem freios, começou a crescer entende? Sem uma clareza, sem a referência de paternidade e tudo mais. Então, quando isso começou a acontecer, o que deu, cara? A parada começou a ficar fora do controle. Então, ficou fora do controle e aí a gente tem uma geração agora que nem os pais sabem o que fazer, nem os avós sabem o que fazer, porque o avô era rígido demais, o pai soltou demais e agora fica os dois de braço cruzado e agora? O que a gente faz? Então isso aconteceu muito e aí a gente vive o que a gente vive hoje. Mas a parada é o seguinte, é que não tem a ver só... Porque assim, tudo isso tem a ver com cultura. Cada casa tem uma cultura. E cada casa que tem uma cultura, ela é o fruto de duas culturas diferentes, que são de duas casas que se juntaram. E essas duas é fruto de mais quatro. E aí vai. Então, cara, existe uma pirâmide que veio de herança de culturas
E que você tem que olhar hoje e falar, tá, beleza, eu honro meus pais. Honrar eles não é dizer sim para eles toda hora. Honrar eles não é estar assim, ah, ok, tá tudo certo, eu vou fazer, pai sim, tá bom, mãe, tá bom. Isso não é honrar. Honrar é respeitar a escolha, a decisão deles, mas você tem que olhar para a sua vida e cuidar da sua vida. Por isso que você tem que cuidar da sua vida e começar a olhar e falar, tá, beleza, de tudo isso que aconteceu, como eu posso fazer para acertar agora a minha vida, para encontrar uma mina legal, para encontrar uma namorada bacana, um cara legal, o crush, né? Como encontrar essa galera e aí eu começar a um relacionamento onde eu vou construir aquilo que eu sei e que eu vi que tem a ver com a minha identidade, que tem a ver com o que de fato faz sentido. Porque hoje tem muitos métodos de educação, tem muitos métodos de criação, tem muitos métodos de como você lidar com pessoas. Agora, você precisa entender em que fase que você está e o que você tem que fazer. Como que você vai agir em relação a cada caso, a cada situação. Porque qual que é o padrão? Existe um padrão? Nesse caso, não tem um padrão. São culturas, milhares de culturas diferentes. E cada casa é uma casa. A minha casa, por exemplo, a gente chega e é uma bagunça, é gente gritando, meus pais lá na mesa, aquela... Casa da minha esposa, você chega, parece que né, tá no velório. Então, assim, é outro nível, é outra diferença. Eu achei que tinha algo errado quando eu fui almoçar pela primeira vez lá, quando a gente estava namorando. E ela, quando foi em casa, também foi uma doideira. Então, assim, são culturas diferentes. Agora, o que faz sentido para nós? O que vai nos fazer crescer diante do momento e da geração que nós estamos vivendo? Século XXI, entramos em 2022. Para onde o mundo foi? O que o mundo está pensando agora? Essa questão do metaverso, da tecnologia, muitas profissões vão deixar de existir, muitas profissões novas surgiram, muitas oportunidades que tinham de empreender foram quebradas, não existe mais, e muitas outras oportunidades de empreender apareceram. Só que assim, na internet, você vai no YouTube, por exemplo, tem muita oportunidade, muita coisa, só que a galera tá perdida. Por quê? Porque não sabe o que faz, tá naquela dança do macaco louco. Então, o que eu faço? Como que eu me resolvo em relação a tudo isso? No Jovens Ogivas, a gente vai tratar todos esses pontos. Lá nós queremos ajudar vocês a direcionarem. Se você está aqui, conhece algum jovem que precisa de direção, que precisa de clareza, precisa entender o propósito, precisa saber como construir os próximos passos dentro das 7 esferas de governo, onde que ele quer atuar, manda ele para lá. Você está errando se você não direcionar ele aqui, fechou? E a galera não conseguiu entrar aqui, mano. Cara, Não cadê conseguiu. vocês, meu povo? Fazer um Fala, convite aqui para a galera que quer gente aprender um nova pouquinho chegando. de interpretação de Bíblia, a lógica da Bíblia, a lógica que não é religiosa. Amanhã eu vou fazer uma live às 8 horas da noite e convido todo mundo aí. Boa, Entender um convido pouco da vocês a seguirem lógica. Manda o coraçãozinho aí, galera. E segue o Luizão lá, que o Luiz é um jovem ogiva que ele tá vindo para arrebentar. Inclusive, essa questão de metaverso, tudo isso que nós estamos falando aqui, nós vamos implantar, nós vamos trazer para o nosso contexto. E logo, logo vocês vão saber de muita novidade que nós vamos ter aqui. Galera que está chegando aqui, manda pergunta. Ó, o Gabriel perguntou, Felipão, o evento vai ser gravado ao vivo? Gabriel, meu brother, você que vai fazer essa parada, velho. Brincadeira essa parte. Mas você vai estar com o time lá e a galera vai gravar, sim. Eu não sei se vai gravar o evento todo ou se nós vamos gravar alguns trechos ali, né? Porque a ideia desse primeiro encontro é o start no movimento, né? É a gente startar esse movimento que vai perpetuar durante o ano inteiro. Então, você que estiver fazendo parte, você vai ficar 52 semanas vendo esse rostinho aqui, ó. E você vai ficar 52 semanas crescendo uma fração que seja toda semana. Senão, eu não vou permitir que você fique na mesma. Nós não vamos permitir que você não cresça 1,1% toda semana, mas você vai crescer. Nem que se for só um tiquinho, você vai crescer. Show de bola. Top demais. Sejam bem-vindos, vocês estão chegando. Vocês estão chegando aqui que são jovens, vocês estão convidados para o evento, né? Hoje ou amanhã, acredito que o Pablo Marçal vai soltar nos stories dele também.
E então, se você quiser garantir já a tua vaga, vai lá na minha bio, clica aqui. Logo, logo, a Ana Cláudia, que é a secretária do Pablo também, que está junto comigo nesse movimento. A gente está fazendo junto isso aqui para ativar essa galera jovem. Nós vamos passar lá para o Pablo, ele também vai fazer e vai ser doideira. Então, assim, nós esperamos que muitas pessoas apareçam lá. Então, as vagas elas vão ser fechadas logo, logo, tá bom? Então, não fica de fora. Convida algum jovem que você conhece que precisa dessa clareza, que precisa estar numa ambiência, criar essa ambiência. O lance todo é você entender que você não vai fazer sozinho. Você precisa de pessoas numa frequência alta, numa nova frequência para você acessar uma nova frequência. Para você fazer negócios, para você fazer network, para você conectar em todos os aspectos com outras pessoas que estão na mesma vibe que você. Fechou? Manda aí a pergunta, vamos lá. Olha lá, vamos que vamos, gente. Van saindo da PLX, conecta comigo e vamos embora. Olha lá. A Elaine está organizando aí uma van, é isso, Elaine? Para sair direto lá da plataforma, direto para o resort. Vai levar e voltar no mesmo dia. Então, vocês que estão precisando de transporte, vocês têm aí a van. Manda pergunta, manda pergunta. O que vocês querem saber? Tá legal essa live, gente? A gente não programou nada aqui, não é um conteúdo. A gente está falando um pouco do evento. O Luizão soltou algumas chaves aqui, eu soltei algumas chaves. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês estão caçando aqui? O que vocês querem, gente? Como é que tá isso para vocês? Vocês estão gostando? Manda pergunta. O que vocês querem saber da gente? Manda aí. Tá massa? Sejam bem-vindos, vocês estão chegando aqui agora. E Luizão, fala um negócio para mim. Enquanto a galera vai mandar as perguntas aqui, Manda. fala um negócio para mim. Você já foi de alguma igreja já, Luiz? Sim, aham. E Frequentei qual foi a tua a vida inteira. experiência lá na igreja? Boa noite, Thaís. Seja bem-vinda. Eu quero que você seja bem, não seja prolixo, mas seja bem direto assim. Cara, a minha experiência com a igreja, porque aí, quando a gente fala experiência com a igreja, o templo, né, com a religião, a gente sempre vai relacionar homens. Não precisa falar nome Sim. de homens, mas eu queria que você falasse assim, que se realmente isso que nós estamos trazendo para os jovens ogivas, que é a libertação da religiosidade, é trazer um ambiente onde as regras elas não valem, o que vale são os princípios. E os princípios executados você consegue exponencializar tudo. Se na época que você estava lá na igreja, se as regras atrapalhavam muito você ou não? Felipe, sendo muito sincero, eu sou muito grato por onde eu vim, porque lá me ensinou tudo que eu sei, sabia ou que eu adquiri, e lá me foi um excelente lugar de conexões. Frequento até hoje, mas sim, as regras impediam os meus próprios amigos que estavam nos próprios cultos do meu lado. Só que o que eu observei, Felipe, vai além da regra imposta por alguém. Porque eu estava no mesmo culto que um amigo do meu lado. E eu experienciei algo que o meu amigo do meu lado talvez não experienciou. E isso era de ferrar o coração, entende? Porque vai além de ser uma regra imposta. Porque junta isso que você falou da cultura. Além da cultura que é imposta, é a cultura que vem dele. Então tem o que eu sei. Porque se alguém vir impor uma regra em mim, mas eu tenho uma cultura de liberdade, uma cultura de vida com Cristo, aquilo não vai ser imposto comigo. Agora, se é o meu amigo que ele vem de uma cultura que já é imposta nele, e vem, ele não vai viver nada. Entende? Então, para mim, fez bem, porque eu aprendi que não era a igreja que faria eu ter conexão com Cristo. Mas eu aprendi que era a minha conexão com Cristo. E lá era um lugar de network. Né? Massa. Mais... Isso que você falou faz todo sentido. O que acontece? A cultura e a experiência e a ambiência, ela faz toda a diferença. Eu costumo falar, você teve vários amigos que não seguiram dessa forma, não foi? Sim, exatamente. Talvez a maioria deles, né? A maioria. Travou aí? Voltou? Voltou. Pode repetir, É a por favor? bateria, peraí. Então, o que acontece? Deixa eu colocar o carregador aqui, que a bateria... Tá me escutando aí? Agora eu tô. Tô sim. Então, o que acontece? Quando a gente fala de regras e do que acontece na maioria dos casos dentro
da galera jovem, da igreja, é que vem de dentro de casa, cultura, é família, tudo começa na família, porque na família, os pais dessa galera falavam uma coisa lá no meio da igreja, só que quando estavam em casa, eram outras pessoas, e o jovem, o adolescente, o cara ficou olhando, mano, isso aqui é uma coisa, aqui é outra coisa, aí eles ficam vivendo todo domingo a domingo vendo essa porcaria. Chega uma hora que eles falam, mano, que bosta, velho. Essa vida falsa eu não quero pra mim. Então, foda-se, eu vou viver a minha vida. E aí a galera sai revoltada. Esse é um dos tipos. O segundo tipo é a galera que vai ver os pais vivendo essa bolha. E aí esse jovem se decepciona com homens. Porque ele até tava curtindo essa parada, mas aí ele vai e se decepciona com homens. Aí ele fala, mano, essa merda eu não quero pra mim, não. Sejam bem-vindos, vocês estão chegando aqui agora. Então a parada, mano, é muito além do simplesmente da regra. Por isso que eu falei de cultura. Alguém aqui falou para poder dar um spoiler. O spoiler tem a ver com do que vai rolar no evento, né? Nós vamos falar assim, empreendedorismo, nós vamos falar assim sobre financeiro, nós vamos falar sobre regras, sobre princípios e nós vamos falar sobre cultura também. Além disso, a gente vai falar sobre você conectar com você conectar com o próximo e você conectar com Deus. Ter experiência com você, como a Elaine estava aqui falando que ela estava conhecendo o cabelo dela agora. Olha que massa, velho. É experienciar você mesmo, é conhecer o seu corpo, porque o corpo fala. Então você precisa conhecer o teu corpo. Outra experiência é a experiência com outras pessoas diferentes. E você vai aprender a ouvir mais do que falar, porque a maioria da galera já quer chegar falando, e aí, beleza e tal, pô, eu faço isso, não sei o que, pai, a gente vai... E, mano, cala a boca, deixa o outro falar. Usa, o primeiro escuta e depois você fala. E aí, outra experiência é a experiência sobrenatural. Você vai entender, você vai escutar a voz do Espírito Santo, você vai falar com ele, você vai viver experiências loucas, não. Entende? Então, esse é um pouquinho do que vai acontecer, que a gente falou aqui, que vai acontecer nesse evento. Felipão, e dando sequência nisso aí que você falou, cara, também é uma bola de neve, no mau sentido. Porque hoje, por exemplo, amigos que os pais sofreram essa religiosidade exacerbada ali, que é aquele exagero de religiosidade, onde, nossa, sei lá, às vezes pessoas eram, de uma certa forma, sofriam por causa de uma unha pintada. Não que seja bom ou ruim, não cabe a isso. Mas a falta de uma explicação, isso é algo muito forte, porque não é mais o tempo onde os jovens aceitam algo, é isso e ponto, acabou. Não. Até tudo bem, você pode falar para mim o que pode e o que não pode, mas me explique, me dê contexto, me dê motivo, me dê argumentos. Explica para mim qual que é o princípio que tem por trás disso. Qual que é o princípio que traz. E se alguém não conseguir explicar, vira uma geração. Porque lá no tataravô não soube explicar pro avô, que não soube explicar pro pai. Então ninguém sabe explicar. Fala assim, por que você fez isso? Porque eu não fiz, porque meu avô não fez e porque meu bisavô também não fez. Então você também não tem que fazer. Mas calma aí, eu não quero fazer isso. E daí vira isso aí que você tá falando, vira uma catástrofe. Porque daí eu me frustro com o pai. Aí eu vejo que o meu pai não tem resultado. Não tô falando que é o meu pai, tô dando um exemplo. Mas eu olho para alguém e vejo que não tem resultado. Eu falo, eu não quero viver igual eles. Se eles fizeram tudo certinho e deu errado, eu não vou fazer nada certinho. E daí já era. E daí confunde o princípio com fazer certinho. É isso aí. Essa é a grande confusão. O Gabriel pergunta aqui, ó, Felipão, fala para nós aí o que você acha que tem mais bloqueado muitos jovens. É simples, é tão simples como você colocar água num copo. Qual que é o maior trava, Gabriel, da galera jovem? É a falta de visão de futuro. Esse é o maior problema. Porque se você falar qualquer problema que o jovem tenha, eu vou conseguir te mostrar que a raiz dele é falta de enxergar o futuro. Eu lembro que quando eu trabalhava no banco, eu trabalhava no Santander, eu cuidava de jovens. Eu tinha um trabalho na comunidade com jovens. E eu fazia um trabalho na Cracolândia cuidando de jovens. Então, tudo que eu fazia era relacionado a jovens. E eu tinha uns 3 cenários diferenciados. Um cenário religioso, um cenário da alta sociedade e um cenário da sociedade mais baixa, da galera mais baixa lá, né? Considerado pela sociedade a escória. Para alguns, a escória. Então, eu estava nos 3 mundos
Gabriel. E o que que acontece? Eu vi aqui o problema, eu vi e percebi que o problema dos três mundos diferentes, não era a falta de amor, não era a falta de dinheiro, não era o desprezo, não era nada disso. O problema, eu enxerguei um padrão de influência nos três. E qual que era o maior problema? O que a raiz de todos os maus dessa galera era não ter uma visão de futuro. Porque quando você não tem uma visão de futuro, você não tem uma causa. E quando você não tem uma causa, você só causa. Você não vive, você sobrevive. E quando você não tem isso muito claro e forte no teu coração, você não consegue passar as circunstâncias. Você não consegue passar os problemas, você não consegue ir para um next level, você não consegue fazer as doideiras, entende? Olha essa galera que faz umas doideiras que tem resultado pra caramba. Esses caras tinham algo muito claro do que queria, entende? Então as circunstâncias não barram, as circunstâncias levantou um gigante, o cara, se tem uma pedra na frente, uma muralha, uma montanha, se não abrir no meio, eu passo por cima, entende? Se não der pra passar por cima, eu cavo e passo por baixo. Então, quando você tem clareza do futuro, você tem clareza do teu norte, da onde você tem, o que que você quer, o que que você vai fazer nessa terra, você tem uma causa, você entra em movimento. O movimento, ele é resultado de uma causa. O movimento, ele não é sexo. O movimento é sexo, não. O movimento é resultado de uma causa. Então, você tem uma causa, você entra em movimento. Quando você entra em movimento, você começa a fazer, as coisas começam a acontecer e aí vira doideira. Top demais sua pergunta, viu, mano? Felipão, vou fazer outra pergunta aqui para você. Manda aí. Não tô vendo os comentários. Mas vamos lá, vamos dar um pouquinho de spoiler para essa galera. Eu sou um jovem e você acabou de me ensinar isso aí. Você acabou de me falar para mim que um dos principais motivos que eu não tenho sucesso é eu não saber para onde eu quero ir. Aí eu te pergunto, tá bom, beleza, entendi, aceitei isso. Primeira coisa que eu quero saber, como que eu vou descobrir para onde que eu tenho que ir? Como que eu vou saber isso? Eu vivi minha vida inteira aqui, putz, cara, eu fui estragado pela religião, meu pai ficou me pressionando, nunca consegui viver nada. Putz, cara, como é que eu vou fazer isso que você está falando? É simples, tudo começa no coração, Luizão. Então, assim, o que que a gente tem que fazer? Mapear teu coração. Ah, como que eu vou fazer isso? Como eu vou mapear meu coração? Conhecer. Lembra que eu falei que a gente vai viver a experiência de conhecer a si mesmo? Então, Leste Lerrar, o conhecer a si mesmo, vai te mostrar muita coisa no teu coração. Então, o coração ele é a conexão do corpo, da alma e do espírito. Do corpo, porque ele é um órgão, da alma, porque ele tem neurônios, ele comunica com a mente, com o que está aqui na mente, e com o espírito, porque ele é a conexão do Espírito de Deus com o nosso espírito. Então, o coração, ele é a raiz, ele é a fonte, e a fonte de vida. Na inteligência bíblica fala assim, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Entende? Você tem que guardar, porque ele é a fonte de vida. É assim que está escrito lá. De tudo que deve guardar, guarde seu coração, porque dele sai a fonte de vida. Então, toda a vida, toda a vida, quando a gente fala vida, não é só o ato de respirar, mas é o ato de você estar aqui, você viver toda a vida, a sua vida. Tudo isso está no teu coração. Então, um coração amargurado, um coração chateado, um coração triste, um coração sujo, ele precisa ser limpo, ele precisa ser tratado, ele precisa ser cuidado para que então a gente consiga ir para uns próximos níveis, próximos passos. Então a primeira coisa, ô Luiz, de um jovem que está perdidão, ele precisa clarificar quais são as intenções ou o que fez ele fazer isso. E aí disso a gente vai trabalhar. Beleza, agora quais são as suas habilidades, seus talentos, seus dons? Você vai começar a entender uma série de coisas que você precisa para você ter um norte, começar a clarificar o norte. São passos, passos, passos. E aí tem que andar em step by step, passo a passo. Se você tentar ir por um passo mais adiante, sem viver o passo anterior, você vai cair. Então a primeira coisa de tudo é você conhecer o teu coração, é você entender as raízes do seu coração. Pegou? Top, obrigado. Aí o Gabriel colocou aqui essa falta de visão de futuro. Fala aí como a pessoa como as pessoas para ela não cair na ansiedade e acabar se ferrando. A ansiedade é excesso de futuro, Gabrielzão. Então, para você não entrar na ansiedade, você precisa entender o agora. É o que a gente estava falando aqui. Então, um dos processos é você entender que você tem que viver o agora. O futuro, você tem que consultar o teu norte. Mas
A maior parte do tempo você tem que olhar para o hoje, para o agora. Mas como que eu olho para o agora? Pô, eu estou pensando aqui no emprego que eu vou ter, qual vai ser a casa que eu vou morar, o que vai ser da minha vida daqui 10 anos. Você tem que ter um futuro para você consultar. Quando você consulta o futuro e olha e fala, beleza, o futuro daqui 10 anos, o que eu quero? Aí você tem que pensar na estrutura, o que eu quero? Eu me vejo assim, assim, assado, isso, tal. Então, o futuro eu uso para isso. Aí eu volto para o presente e construo o caminho para chegar lá. O lance é que quando você planeja, você vive como se você não tivesse o amanhã. Isso vai fazer com que aquilo que você tinha planejado para um ano aconteça, por incrível que pareça, em 6 meses, 5 meses. Aí você arruma um problema, que é você trazer o futuro mais rápido perto de você. Então, aí isso tem a ver com, por exemplo, você construir um roadmap. Né? Você vai, visita o futuro e constrói um passo a passo para você chegar onde você tem que estar. Então, isso tudo, Gabriel, ele está relacionado a você construir o hoje. Então, para você não viver na ansiedade, use só para visitar o futuro. Tenha, claro, imagine a foto, a fotografia do que você quer. E quando eu falo foto, fotografia, não precisa ser algo de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Cara, o que você quer? Onde você quer estar nos próximos 6 meses? O que você quer construir? É isso aí, o Victor colocou isso. Sem saber o destino, sem saber a localização atual, não adianta. É total. Né? Como você entrar no carro comigo no Waze, eu preciso, para eu conseguir colocar um destino, ele vai colocar ali onde você está. Então ele vai marcar o ponto A e o ponto B. Né? Não, tem bastante gente que usa muita ferramenta, existe muita coisa relacionada a desenvolvimento pessoal, no coaching e em outros tipos de profissões que usam ferramentas para falar especificamente disso. Né? Tudo isso é válido. Você tem que entender que você tem que caçar aquilo que é válido, colocar em prática e aí executar na tua vida e testar. Deu certo? Ok. Não deu certo? Parte para o próximo. Eu não tô Fechou? vendo os comentários aqui, não. Ah, tá. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Boa noite, galera. Cheguei agora. Que evento é esse do dia 22? Murilo, seguinte, meu irmão. Dia 22 nós vamos fazer um evento lá no resort. Um resort que nós temos aqui do nosso ecossistema. Não sei se você já me conhece ou não, mas a gente vai fazer um evento para a galera jovem. Vai ter no mesmo dia um movimento do negócio chamado QGR, Quartéis Generais do Reino. É uma parada muito louca que vai acontecer no mundo inteiro. Maior onda de batismo que vai acontecer. E como nós vamos estar no resort, nós vamos estar ali tendo um tempo de conexão. Os jovens ogivas são jovens que estão sendo preparados para serem lançados. Então, lançados para a vida, para tudo que eles querem fazer, empreender, para relacionamentos, para o futuro, lançados para o futuro. Então, nesse movimento, nesse ambiente, nós vamos tratar algumas coisas, que é conexão e experiência com você mesmo, com outras pessoas e também com Deus. E lá vai ter uma galera que vai querer se batizar e tudo mais, então isso vai rolar e vai ser doideira. É isso aí, esse evento é isso. E se você é um jovem que está precisando, que você conhece uma galera que está precisando se conhecer, está precisando se conectar consigo mesmo, está precisando conectar com Deus, essa parada toda aí, sem religiosidade. Nós vamos ensinar os princípios sem a religião. A religião, ela ferrou muitas gerações. Então nós queremos tirar isso de lado e colocar os princípios. Fechou? Claro que vai rolar batismo, Gabriel. Vai ser doideira. E se você quiser se batizar, leva a toalha e leva a roupa, tá? Só para deixar a dica para vocês aqui. Como falar com um adolescente sobre um norte sem causar ansiedade. Thaís, dá para falar com um adolescente sem causar ansiedade? O que acontece? O adolescente, você não pode falar para ele a longo prazo. Você tem que falar para ele a curto e médio prazo. Tá? Então, assim, você não vai falar, cara, você ficar na mente dele que ele vai ser sei lá, vai ser um médico, vai ser alguma coisa assim, e vai ativar, não, o que você vai ser, o que você quer ser? Eu vou empreender, não sei o quê. Se você bota muita pilha nele e ele não tem estrutura ainda, se você bota muita pilha nele para muito longo, ele vai ficar ansioso, realmente. Então, você tem que tratar ele a curto e médio prazo. Então você tem que falar coisas e entender e começar se ele, por exemplo, é um adolescente que já tem muito claro o que ele quer, mas é muito longe, você tem que trabalhar com ele para fragmentar isso em partes. Então tá, o filho, por exemplo, você está querendo ir para lá, vai demorar 3 anos e isso está te causando ansiedade. Então vamos falar das 6 meses, os próximos 6 meses. 6 meses.
O que a gente pode construir? O que você pode construir? Ah, eu posso fazer isso. Então, em 6 meses eu quero estar assim. Então, tá. Então, em 6 meses você tem que estar assim. Então, vamos lá. Hoje, o que você está fazendo? Pô, hoje eu estou fazendo isso. Então, vamos trabalhar isso, tal, tal, tal. Então, você fragmenta a parada, entendeu? Ó, alguém falou, o Rafael falando que tá ansioso pelo evento. Sem ansiedade, irmão. Estamos falando sobre não ter ansiedade. O cara tá falando que tá ansioso aqui. E é isso aí. Aí você vai fazer esse processo e vai trabalhar esses micro resultados. Para você não ter ansiedade do futuro, você trabalha com micro resultados. Por exemplo, tem uma galera aqui, ou alguns alunos meus, que eu trabalho semanalmente. E logo, logo a gente vai lançar, depois do evento, nós vamos lançar aqui um movimento Take Action, que é um movimento de resultado semanal. Entrar em ação. A gente ter resultados toda semana, a gente caçar resultados que a gente busca para construir aquela visão de futuro. Vai ser bem doido também. Manda aí, alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Já estamos aqui já há mais de 1 hora. Felipão, eu vou sair aqui daí para você encerrar a live. Melhor? Show de bola. Obrigado pela presença aí. E vai ser massa Valeu. demais. Que bom saber que você vai estar lá com a gente, viu, Luizão? Tamo junto. Com Quem não certeza, segue o Luiz, sempre. ele tá aqui. Qual que é o seu Instagram, Luiz? Luiz.parpinelli. Luiz com Z, ponto Parpinelli. E amanhã, galera, quem quiser, tiver interesse em saber um pouco mais da palavra, da lógica da palavra, sem religião, sem nada disso, live 8 horas da noite. É isso aí. Top demais, Valeu, Luizão. galera. Valeu, irmão. Valeu, Tamo Felipão. junto. Um abraço, tamo junto, honra sua vida, cara. Abraço, É até isso aí. mais. Até mais. Então é isso, galera. Vocês que estão aqui, que participaram aqui, quer deixar alguma pergunta, tem alguma dúvida ainda sobre esse evento? Amanhã a gente vai ter mais gente aqui para conversar. A gente vai conectar com uma galera aí para a gente poder exponencializar isso, para a gente poder trazer essa mensagem para mais gente, fechou? E olha só, o que eu quero orientar vocês? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar no Reels, a gente vai postar eu quero que vocês postem um vídeo criativo. Começou ontem com o Thor e a gente vai continuar hoje. Posta um Reels criativo, assim, ó. Eu vou estar no Jovens Ogivas, e você? E aí você pode marcar uma galera que você quer que vai junto com você e tal. Se você é de alguma comunidade que quer que uma galera vai contigo, coloca lá, eu vou no Jovens Ogivas, e você? E marca a galera. Vai ser loucura. Tem gente alugando van, tem gente fazendo um movimento, vai ser o regaço. Que vai acontecer um negócio bem massa lá, fechou? Então, bora partir para cima. Bora continuar em movimento. Não corra, não vamos correr. Quem corre está atrasado. Então, bora movimentar. Fechou? Vamos andando. Valeu, gente. Um abraço. Alguém tem alguma pergunta? Eu já quero, já tô querendo já encerrar aqui, gente. Se vocês têm pergunta, nós vamos encerrar. Topzera. Eu vou deixar a live gravada. Quem quiser dar uma olhada aqui depois, a gente tem aqui um conteúdo bem massa para vocês que estão chegando agora, tá bom? Então é isso, meu povo. Sejam todos bem-vindos. Muita paz, saúde e prosperidade para vocês, hoje e sempre. Tamo junto. Até mais.